Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Celebramos sua gloriosa ressurreição, neste dia 9 de abril. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 1 a 29. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Os evangelistas deixam muito claro a importância do dia da semana, domingo, dia do Senhor. Agora, o mais importante não será o sábado, mas o domingo, pois foi o dia que o Senhor ressuscitou dos mortos. E todos os cristãos são convocados a se reunirem para celebrarem a Eucaristia, comungando o corpo do Senhor, aguardando a nossa ressurreição, o nosso encontro definitivo com o Pai. E Maria Madalena é uma personagem muito especial. Foi uma mulher que foi muito amada por Deus e que ela também muito amou o Senhor. E com a morte de Jesus, ela ficou sem esperança, ficou perdida, não tinha mais o grande amor de sua vida. Mas ela foi até o túmulo para poder chorar a morte de Jesus, para poder estar ali na presença do corpo de Jesus. E ela foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Grande foi o seu susto ao ver que o túmulo tinha sido violado, que a pedra não estava mais ali. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É interessante observar a atitude de Maria Madalena. Ela vai até os apóstolos. Eles têm a autoridade de interpretar os acontecimentos. Eles têm a autoridade de guiar a igreja depois da morte e ressurreição do Senhor. E eles saíram então correndo. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois correram juntos, mas o discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João, o evangelista, era o mais jovem dos apóstolos, e talvez por isso se explique a situação dele ter chegado primeiro. Pedro já foi chamado mais na idade adulta e teve então mais dificuldade de chegar ao túmulo. Olhando para dentro, o discípulo que Jesus amava viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Não entrou porque ele aguardou a autoridade de Pedro para entrar primeiro. Ele sabe reconhecer o valor, a autoridade de Pedro como aquele que é o guia dos apóstolos, o guia da igreja. E então chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que se tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O primeiro sinal da ressurreição de Jesus é a ausência do corpo. Embora isso não é simplesmente a garantia da ressurreição de Jesus, pois os mestres da lei, os doutores, inventaram uma notícia falsa dizendo que o corpo de Jesus havia ressuscitado. Mas o que também garante a ressurreição de Jesus não é somente a ausência do seu corpo, mas a sua aparição. O testemunho dos apóstolos, eles deram sua vida. Todos eles, com exceção de João, morreram mártires. Muitos homens e mulheres derramaram seu sangue por amor a Jesus. Se fosse uma mentira, se fosse uma notícia falsa, se fosse uma invenção dos apóstolos, eles não teriam dado sua vida por uma mentira, por uma invenção que fizeram. Sim, eles experimentaram Jesus ressuscitado, eles o viram. E é por isso que nós cremos, pois nós também experimentamos Jesus ressuscitado, presente na nossa vida, presente na nossa história.
E termina o Evangelho de João dizendo que então entrou outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Como a ressurreição dos mortos era uma novidade e algo que parecia para os homens impossível, eles estavam demorando para acreditar. Mas seus corações estavam se recordando da palavra do Mestre, que 3 dias depois ele ressuscitaria. A ressurreição de Jesus é a resposta que o Pai deu a todo sofrimento, a toda dor e a toda perseguição do seu Filho Jesus. Nós acompanhamos durante a Quaresma e a Semana Santa grande sofrimento do Cristo, perseguições, calúnias, difamações, traições e a morte. E o que o Pai fez diante de tudo isso? O Pai ressuscitou Jesus, confirmou que a palavra de Jesus era uma palavra verdadeira. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe toda a sua vida e sua família. Feliz Páscoa a você que me ouve, que Jesus renasça no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.